Imagine que você acorda em uma manhã de 1348 e percebe imediatamente que alguma coisa mudou. As ruas, que normalmente estariam cheias de vendedores, animais e pessoas seguindo suas rotinas, estão estranhamente silenciosas. Algumas portas permanecem fechadas, outras estão marcadas, e ninguém parece querer chegar perto de ninguém. Você ainda não sabe exatamente o que está acontecendo, mas sabe que existe uma doença se espalhando. Ontem, um vizinho estava perfeitamente saudável. Hoje, está morto. Uma família inteira desapareceu em poucos dias. E cada vez mais pessoas começam a apresentar febre, fraqueza e inchaços dolorosos pelo corpo. Você olha ao redor e percebe que não existe ambulância, hospital moderno ou medicamento capaz de interromper aquilo. Também não existe uma explicação confiável. Para você, aquilo pode parecer uma punição divina, uma doença trazida pelo ar ou simplesmente o fim. E o mais assustador é que a doença não precisa de semanas para mudar uma cidade. Em pouco tempo, mercados podem fechar, famílias podem se separar e o medo pode se espalhar mais rápido do que a própria enfermidade. Agora você precisa tomar uma decisão: ficar e tentar sobreviver, ou fugir antes que seja tarde demais. O que você está enfrentando não é uma maldição, nem um castigo sobrenatural. Hoje, sabemos que a peste negra foi causada principalmente pela bactéria Yersinia pestis, mas em 1348 ninguém conhecia a existência de bactérias. A doença podia chegar silenciosamente. Pulgas infectadas, geralmente associadas a pequenos mamíferos, podiam transmitir a bactéria ao picar uma pessoa. Em determinadas circunstâncias, a infecção também podia atingir os pulmões e ser transmitida por gotículas respiratórias. E você não teria como enxergar o verdadeiro inimigo. Não haveria microscópio para mostrar o que estava acontecendo. Não haveria teste para dizer se você estava infectado. Não haveria antibióticos para interromper a infecção. Você apenas perceberia que alguém próximo começou a adoecer. Primeiro, febre e fraqueza. Depois, dores intensas e os famosos bubões. Inchaços dolorosos nos gânglios linfáticos que deram origem ao nome peste bubônica. E então viria a parte mais assustadora. Você poderia olhar para uma pessoa aparentemente saudável pela manhã e poucas horas ou dias depois descobrir que ela está gravemente doente. O inimigo estava ao seu redor, mas você não conseguia vê-lo. E naquela época, ninguém sabia exatamente como impedir que ele chegasse até você. Nos primeiros dias, talvez você ainda tente continuar sua vida normalmente, mas então começa a perceber um padrão assustador. As pessoas adoecem rápido demais, uma febre intensa aparece, o corpo enfraquece e, em muitos casos, surgem grandes inchaços dolorosos nas axilas, no pescoço ou na virilha. Para quem vive em 1348, aquilo não parece apenas uma doença comum. Parece algo completamente diferente. E existe um problema ainda maior. Você não sabe quem está infectado. Não existem exames, antibióticos ou protocolos médicos capazes de identificar e controlar a doença como fazemos hoje. Médicos observam os sintomas e tentam encontrar uma explicação em meio à incerteza. Enquanto isso, o medo muda o comportamento das pessoas. Vizinhos deixam de visitar vizinhos. Famílias abandonam casas. Algumas pessoas fogem das cidades. Outras permanecem ao lado de parentes doentes, mesmo sabendo que podem estar colocando a própria vida em risco. E quanto mais cadáveres aparecem, mais difícil fica manter a rotina. Você começa a perceber que não está apenas tentando evitar uma doença, está tentando descobrir em quem pode confiar, onde pode ir e quais lugares ainda são seguros. Só que existe uma coisa que você ainda não sabe. A cidade onde você vive pode estar ajudando a doença a se espalhar. Agora imagine que você decide ficar. A cidade medieval não foi construída para enfrentar uma epidemia dessa escala. As ruas são estreitas, muitas vezes sujas e movimentadas. Pessoas vivem próximas umas das outras, animais circulam pelas mesmas áreas e os resíduos fazem parte do cotidiano.
Para você, o problema não seria apenas encontrar alguém infectado. Seria impossível controlar todos os caminhos pelos quais a doença poderia chegar. Você precisaria pensar em coisas que normalmente parecem insignificantes: onde dormir, com quem conversar, quais casas visitar e até quais animais circulam por perto. A alimentação também poderia se tornar um problema, com mercados fechando e trabalhadores desaparecendo. Mas em 1348, você não saberia quais comportamentos aumentariam suas chances. Talvez tentasse permanecer isolado. Talvez procurasse uma região rural. Talvez fugisse para outra cidade acreditando estar escapando da doença, sem perceber que poderia estar levando o problema consigo. Cada escolha teria um preço. E agora, você precisa decidir o que faria se soubesse que ficar pode ser perigoso, mas fugir também. Agora você sabe que a doença está se espalhando, mas não possui as ferramentas que temos hoje para combatê-la. Então, sua melhor chance seria tentar reduzir a exposição. Você poderia evitar aglomerações, manter distância de pessoas doentes e abandonar áreas onde a peste estivesse avançando rapidamente. Se tivesse recursos, talvez tentasse sair da cidade e permanecer em um local mais isolado. Mas fugir não seria uma garantia. Ao viajar, você poderia entrar em contato com outras pessoas, dormir em hospedarias infestadas ou simplesmente chegar a uma região onde a doença ainda não havia aparecido e ajudar a levá-la até lá. E havia outro inimigo que você sequer saberia identificar. As pulgas poderiam transportar a bactéria entre animais e seres humanos. Manter roupas, camas e ambientes livres desses parasitas seria importante. Também não existiria uma regra simples capaz de garantir sua segurança. Você poderia tomar todos os cuidados e ainda assim adoecer. E essa talvez fosse a parte mais assustadora da peste negra. Sobreviver não dependeria apenas de saber o que fazer, mas também de conseguir evitar uma ameaça que você não conseguia enxergar. Imagine que você finalmente decidiu procurar ajuda. Seu corpo está ardendo em febre, os gânglios estão inchados e a fraqueza já tornou difícil até ficar de pé. Então você encontra um médico medieval. Mas naquele momento surge uma pergunta assustadora: ele realmente pode salvar você? A resposta provavelmente não seria a que você gostaria de ouvir. A medicina do século XIV era baseada em conhecimentos herdados da antiguidade, na teoria dos 4 humores e em explicações que hoje sabemos estar erradas. O médico poderia observar sua urina, sentir seu pulso e tentar identificar um desequilíbrio no corpo. Para tratar a doença, poderia recomendar sangrias, ervas, dietas específicas ou até procedimentos dolorosos. E havia algo ainda pior. Ninguém sabia que uma bactéria chamada Yersinia pestis estava por trás daquela tragédia. Você não saberia que as pulgas podiam transmitir a doença, nem que certos contatos poderiam aumentar o risco de contágio. Para muitos, a explicação parecia estar em ares contaminados, astros desfavoráveis ou até em punições divinas. Você poderia receber cuidados, mas não antibióticos. Não existiam exames modernos, hospitais como conhecemos hoje ou conhecimento sobre germes. Em muitos casos, o tratamento não apenas falharia, poderia enfraquecer ainda mais seu corpo. Por isso, diante da peste negra, seu maior aliado talvez não fosse o médico. Seria a sua capacidade de evitar a exposição. E, acima de tudo, sobreviver tempo suficiente para que seu próprio organismo vencesse a batalha. Mas e se você estivesse em 1348? Será que suas chances seriam realmente iguais às de qualquer outra pessoa? Não. A sobrevivência à peste negra dependia de uma combinação de fatores que você dificilmente conseguiria controlar. Se você tivesse boa alimentação, um corpo saudável e conseguisse evitar grandes aglomerações, talvez partisse com alguma vantagem. Quem vivia em áreas menos povoadas também poderia ter menos contato com pessoas infectadas. Já em cidades superlotadas, onde famílias inteiras dividiam pequenos espaços, o risco podia aumentar rapidamente. Mas existe um detalhe ainda mais assustador. Mesmo fazendo tudo certo, você poderia adoecer.
A peste não escolhia suas vítimas simplesmente pela riqueza ou pela condição social. Pobres e ricos foram atingidos, embora suas condições de vida e possibilidades de fuga fossem muito diferentes. Algumas pessoas adoeciam e morriam em poucos dias. Outras sobreviviam. E é justamente aí que a história fica ainda mais intrigante. Estudos modernos indicam que fatores genéticos e diferenças na resposta do sistema imunológico podem ter influenciado quem resistiu à doença. Imagine acordar depois de dias de febre e perceber que, enquanto você sobreviveu, pessoas ao seu redor desapareceram. Você não saberia por que foi poupado. Talvez tivesse sorte. Talvez seu corpo tivesse conseguido lutar melhor. Ou talvez houvesse algo em você que a ciência medieval jamais poderia explicar. No fim, sobreviver não significava apenas escapar da doença. Significava estar no lugar certo, evitar a exposição e ter um organismo capaz de resistir quando a peste finalmente chegasse até você. Agora imagine que você realmente está lá. É 1348. As ruas estão cada vez mais vazias. Os sinos das igrejas não param de tocar e você já viu pessoas saudáveis morrerem em poucos dias. Depois de tudo que descobrimos, fica a pergunta: qual seria a sua chance de sobreviver? Não existe um número exato para você. A peste negra matou uma parcela enorme da população europeia, mas o risco variava conforme a região. O tipo de peste, as condições de vida e a exposição à doença. Se você estivesse em uma cidade extremamente afetada e tivesse contato constante com pessoas infectadas, suas chances poderiam despencar. Por outro lado, se conseguisse perceber o perigo cedo, reduzir seus contatos, evitar locais superlotados e escapar para uma área menos atingida, poderia aumentar suas possibilidades. E caso fosse infectado, ainda existiria uma variável que você não conseguiria controlar: a capacidade do seu próprio organismo de resistir. Você não teria antibióticos, não teria testes, não saberia exatamente como a doença era transmitida, teria apenas informações limitadas, medo e decisões difíceis para tomar. Talvez você fugisse, talvez se isolasse, talvez cuidasse de alguém que ama e acabasse colocando a própria vida em risco. E é justamente isso que torna a pergunta tão difícil. Sobreviver à peste negra não dependeria apenas de coragem. Dependeria de onde você estivesse, de quem estivesse ao seu redor, das decisões que tomasse e de uma boa dose de acaso. Então, se você tivesse acordado naquela Europa em 1348, você teria conseguido sobreviver? Talvez a resposta mais assustadora seja esta: você só descobriria quando fosse tarde demais. E se curtiu o vídeo, deixe o like e inscreva-se no canal Relatos Cinemáticos para mais histórias como essa.